Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém. Abra comigo Provérbios capítulo 30, 11 e 14. Provérbios 30, 11 e 14. Enquanto você encontra aí a palavra de Deus, alguns recadinhos importantes. Ministério de Famílias, Casais. Nós vamos ter o curso Veredas Antigas, dia 21, 22 de setembro, aqui na Igreja Batista Betel. São apenas 70 vagas. O tema é Abençoando Corações. As inscrições ali com a Beth, na secretaria, um curso extraordinário, impactante. Não tem ninguém que faça esse curso que não chora. Se você chorar, eu te dou uma medalha. Se você não chorar, eu te dou uma medalha de tão impactante, tocante que é esse curso, Veredas Antigas, Abençoando Gerações. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Passa na secretaria com a Beth, em horário comercial, você pode fazer sua inscrição. E o nosso retiro de casais, final do ano, encontro de casais lá em Foz do Iguaçu, não esqueça, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, as inscrições já estão abertas, né? Os inscritos estão cada vez crescendo mais, não deixe para a última hora, senão você vai ficar de fora. Vai ser uma bênção, um final de semana extraordinário, com muita palavra, muito investimento na área da família, curtição, passeios maravilhosos. Eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Amém? E um aviso para os irmãos que talvez não saibam, nós temos agora um Instagram da Igreja Batista Betel, se chama IBB Umuarama. Se você tem Instagram, essa rede social, hoje é uma das mais vistas, né, no mundo inteiro, faça lá, assine, né, curta lá, começa a seguir a gente, IBB Umuarama, porque ali nós vamos estar colocando todas as programações da igreja, lembrando você, links, né, de vídeos, palavras, versículos bíblicos, e sempre a gente vai estar anunciando ali o que vai estar acontecendo na igreja, em nome de Jesus. E agora nós também temos um canal no YouTube, talvez você não saiba, tem um canal exclusivo da Igreja Batista Betel. Você entra no YouTube, coloca no procurar lá do YouTube, escreve Igreja Batista Betel de Umuarama. Primeiro linkzinho que vai aparecer é um canal da Igreja Batista Betel, com nosso logotipo. Você clica lá, começa a seguir também, curtir os vídeos, os cultos aqui, agora estão sendo transmitidos ao vivo através do YouTube. Glória a Deus, a maior plataforma de vídeo do mundo, né? E a gente crê que Deus realmente vai usar poderosamente essa ferramenta para a glória de Deus. Todos acharam? Provérbios 30, 11 a 14, quem achou, dá um glória a Deus. Levante as mãos para os céus comigo e fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, através da Tua palavra. Se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu. Por isso eu abro o meu coração, para que a Tua palavra gere as transformações necessárias na minha vida, curando o meu coração, transformando a minha mente, o meu comportamento e alinhando o meu coração com os céus. Obrigado, Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção. Irmãos, nós estamos continuando pelo terceiro episódio, terceira quinta-feira, o tema intitulado O Ciclo da Ferida. Com a graça de Deus, vamos avançar mais um pouco em nome de Jesus. O objetivo dessa palavra, o ciclo da ferida, é o título que Deus colocou no nosso coração. Não é que você fique lambendo, né, pensando, remoendo nas suas feridas, não. É que você tenha o discernimento de que se o seu coração está machucado, se esses comportamentos que nós estamos falando fazem parte da sua vida, para que você não fique remoendo nas suas feridas, mas sim você tenha discernimento espiritual, entendimento, e se posicione diante de Deus e diante das pessoas, dentro daquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, não é por irmãozinho do lado essa palavra, é para mim e para você. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você.
Você vai entender como é que as feridas na alma, ou seja, no coração, no interior do homem, se perpetuam, ou seja, dão continuidade ao longo das gerações, atraindo maldições e gerando uma série de comportamentos equivocados na vida das pessoas. Como tem isso, né? Pessoas feridas, arrebentadas, saindo por aí afora, nas suas casas, no seu ambiente de trabalho, aonde vivem, aonde passam, ferindo pessoas. Nós temos aprendido que toda pessoa ferina, ou seja, que fere os outros, na verdade é uma pessoa que está ferida, que precisa de cura, que precisa de restauração. Glória a Deus. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você, para que você seja abençoado nessa noite, e nós louvamos a Deus por isso. Ficamos muito felizes, né? A gente recebe um feedback, geralmente pelas redes sociais, internet, WhatsApp, daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas através dessa palavra, e eu creio no poder da palavra. Você também crê? Então, apertem os cintos aí, abra o seu coração, e vamos mergulhar na palavra de Deus, nessa grande aventura, nessa grande maravilha, que é conhecer o coração de Deus, e reconhecer aquilo que precisa ser modificado nas nossas vidas. Provérbios 30, de 11 a 14, a palavra de Deus diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeira geração, ou primeira fase, ou primeiro ciclo da ferida. Há uma geração que é pura aos seus olhos, seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Segunda geração, ou segunda fase, ou segundo ciclo. Há uma geração cujos olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantadas. Terceira geração, terceira fase, terceiro ciclo. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Glória a Deus, irmãos. Amém? Nós então já vimos 3 gerações. Vou repetir rapidamente, em 2, 3 minutos, o que nós já falamos, para você que está chegando hoje, não perder aquilo que for falado. A primeira geração fala acerca das falhas da paternidade, ou seja, pais e mãe, que falham como pais e mães, em vez de amar, aceitar, acolher, cuidar, disciplinar, exortar, gerar um ambiente de amor, mas também de disciplina, firmeza, correção, justiça e graça dentro dos seus lares. Esses pais acabam falhando quanto à sua paternidade e acabam gerando nessa primeira geração feridas profundas nos corações dos seus filhos. Feridas estas que acabam gerando no coração dos filhos uma aversão pelos seus pais. É o que os especialistas chamam de brechas entre as gerações, onde Moloque, um espírito maligno, faz com que o pai e a mãe não se comuniquem com os filhos, e os filhos não aceitem o conselho dos seus pais, e acabam vivendo uma vida totalmente tortuosa, ou então repetindo o ciclo de falhas e erros dos seus pais ao longo das suas gerações. Ou seja, resumindo, a primeira geração é falha na paternidade e filhos rebeldes. É uma geração extremamente defeituosa, que gera uma série de anomalias no contexto social, no ambiente da família e na vida das pessoas. Pais que geram os filhos com rejeição, com injustiça, com ofensas, com palavras destruidoras, com maldições proferidas, com atitudes equivocadas, movidos por ira, por raiva, ódio, ou geram um ambiente extremamente tóxico dentro dos seus lares, dentro das suas famílias, ferindo os filhos e produzindo neles rebeldia. Segunda geração que nós aprendemos é uma geração que agora, ferida nessa primeira geração, nessa primeira fase, ela tenta esconder as suas feridas, quanto à sua vida interior, quanto ao seu coração que está arrebentado por seus pais. Ela tenta esconder, através de uma espécie de cegueira espiritual e de religiosidade, ela tenta esconder as suas feridas com um sentimento de competição, de querer ser melhor do que os outros, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e principalmente no contexto religioso, dentro da igreja,
um querendo ser maior do que o outro, um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo assumir e tirar o lugar do outro, um puxando o tapete do outro, um criticando o outro, um fofocando contra o outro. E nós vemos isso. Pessoas que se acham puras quanto aos seus olhos, diz aqui a palavra de Deus, mas no fundo não foram lavados da sua imundícia. Imundícia é uma palavra muito forte, gente, porque nós aprendemos que nessa segunda geração, apesar de ter uma capa, uma casca de religiosidade, uma falsa piedade, no fundo, são pessoas feridas, arrebentadas, que ainda não se deixaram tratar, curar, resolver situações crônicas dentro do seu coração, e acabam com tudo isso, gerando um crédito de concupiscência, um desejo desenfreado na sua vida, levando-os à imoralidade, à promiscuidade sexual. E surgindo toda sorte de escândalos no contexto dos lares, na sociedade e também, principalmente no ambiente das igrejas. Amém? Então, primeira geração, falhas na paternidade e rebeldia. Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade. Terceira geração, nós começamos a falar no nosso último encontro, orgulho e sentimento de competição. Provérbios 30:13, a Bíblia diz: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Ou seja, uma pessoa que se acha o bonzão, acha que está acima de tudo e de todos. Seus olhos são altivos, eles olham de cima para baixo dos outros. São pessoas que acabam dividindo igrejas, né? Cada um acaba pensando que é o predileto, superior ao outro, dono do mover de Deus. Muitos se acham senhores da verdade, salvadores do mundo, detentores da doutrina perfeita, e acabam se arrebentando, irmãos. Seus relacionamentos acabam sendo destruídos, porque a base da sua vida é o ego, é o eu, é o orgulho, a arrogância, a altivez e a prepotência. Quantas pessoas estão assim, gente? E às vezes até na igreja, né, falam em línguas, dão pirueta, caem chorando, fazem um auê. Mas no fundo são pessoas orgulhosas, com os relacionamentos estourados, quebrados, as alianças desfeitas. São pessoas sem compromisso, são pessoas que não, às vezes, muitas vezes indiferente com os outros, se achando os bambambãs, os bonzões dentro do corpo de Cristo. Nós vemos muito isso na rede social, né? Muita gente batendo boca na internet, querendo provar que é melhor do que o outro. Não sei se você já viu isso, né? Nas redes sociais. Agora a gente vê muito também na política, né? Aquele debate, aquele bateção de boca, um querendo provar com o outro, que é melhor do que o outro, aquela divisão, aquela briga, aquela confusão. Meu irmão, foge disso, querido. Foge disso. Se por acaso você postar alguma coisa que você viu que gerou polêmica, a coisa mais fácil do mundo é ir lá e excluir aquela postagem. E não fique batendo boca ali, querendo arrumar confusão, querendo dar uma de bonzão na internet. Ou aquela pessoa problemática que às vezes está ali na tua rede de relacionamento, que gosta de uma confusão, de uma briga, de um BO, né? de uma confusão ali. Irmão, exclua dali. Porque não merece ali te seguir ou ter a tua influência ou a tua abrangência. Toma cuidado, querido, toma cuidado com isso. Cuidado com o orgulho. O orgulho é uma coisa sorrateira, que penetra dentro do coração, divide pessoas, quebra relacionamento e destrói. Pode destruir até uma família. Eu fico pensando quantos casamentos já acabaram por causa de orgulho. Quantas igrejas foram divididas por causa do orgulho de ovelhas, muitas vezes rebeldes, que não se submeteram aos seus líderes. Quantas e quantas confusões dentro dos lares, com as amizades, nos relacionamentos, porque o diabo começa a fomentar, através das feridas da alma, o orgulho, a arrogância e um sentimento de competição. Então nós vemos isso claramente. Nós vemos o diabo gerando isso
na vida das pessoas. E hoje nós vamos continuar, né, da onde nós paramos, que é aqui. Se queremos ver avivamento, precisamos começar por humilhação e reconciliação. Fala comigo, humilhação e reconciliação. Você quer ver avivamento na tua vida, querido? Então a confusão, a briga, o orgulho, o sentimento de competição tem que sumir da tua vida. Tem que sumir do teu lar, do teu casamento, do relacionamento com os irmãos, porque isso não é de Deus. Se Deus está na sua vida, você vai ter singeleza de coração, você vai ter humildade de espírito, você vai pedir perdão até do que às vezes você acha que não errou, mas se para o outro machucou, para o outro errou, peça perdão. Você vai se humilhar, você vai se quebrantar, você vai entender que sem Deus você não é nada, com Deus você é tudo. E da mesma maneira que Jesus se humilhou, foi quebrado, foi moído, e pelas suas pisaduras, a Bíblia diz, nós fomos sarados. Nós vamos nos tornar um agente de cura, a partir de um coração humilde e quebrantado diante de Deus. Um coração que busca a reconciliação, gente. Não existe reconciliação sem humilhação. Muitas vezes, né, a gente arruma confusão, a briga, né, aquele, como diz aqui em Umuarama, o piseiro, né? E fica esperando o outro vir na sua direção para reconciliar, para consertar. Irmão, não é assim que funciona na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ir lá e construir uma ponte de amor. Buscar a reconciliação. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz: do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem que fazer todo o possível para ter paz com tudo e com todos. A Bíblia também diz no mesmo ali trecho: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia diz no mesmo trecho ali, que você não pode ser o vingador do outro. Pelo contrário, Deus é o nosso vingador, e aquele que vai recompensar cada um nas suas falhas, erros e situações ali, que precisam ser justificadas e resolvidas diante dele. Que nós temos que amar até os nossos inimigos, diz a palavra de Deus. Imagina aqueles que a gente quer bem. Quantas vezes o orgulho nos impede de nos humilharmos diante das pessoas e acertarmos relacionamentos que foram quebrados, muitas vezes movidos pelo orgulho e pelo sentimento de competição. O sentimento de competição, ele quer mostrar, ele quer inflar o teu ego, ele quer inflar o teu coração, mostrando que tu é o bonzão e o outro está errado. Mas quando você entende a palavra de Deus, você se humilha. Humilhação é a ação divina de nos humilhar, de nos quebrantar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. A Bíblia também diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A Bíblia também diz em Provérbios que o orgulho precede a queda, a ruína, a destruição de uma pessoa e dos relacionamentos. Então a humilhação acaba gerando dentro de um coração agora curado, disposto a obedecer, a sair da ferida, a vencer os seus traumas, os seus complexos. Ele vai atrás do outro, e através da humilhação, do quebrantamento, do pedido de perdão, do reconhecimento, da liberação do perdão. Às vezes você não tem que pedir perdão, você tem que liberar o perdão no seu coração e buscar o outro, ir atrás do outro, buscando a reconciliação. Amém? O diabo é especialista em arrebentar pessoas e arrebentar relacionamentos. Quando os teus relacionamentos estão rompidos, quebrados, quem triunfa nessa área da sua vida é Satanás. Mas quando você restaura relacionamentos, restaura compromisso, restaura alianças, quem vence e triunfa na sua vida é o Senhor, o Deus de alianças, um Deus de relacionamento. Tanto é que Ele chama eu e você, todos nós,
a um relacionamento íntimo e pessoal através do seu Filho Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós queremos ter um relacionamento com Jesus, querido, nós precisamos restaurar o relacionamento com as pessoas. Você já percebeu isso? Quando você não está bem com Deus, você não fica bem com as pessoas. Não é verdade, irmãos? Você está mal com Deus, né? Você está debaixo de um grilhão do pecado ali, tua vida toda infectada, envenenada, o ambiente fica tóxico, o olhar para o mundo, para a vida fica cinzento, você ora, parece que não passa do teto a sua oração, parece que os céus, como diz a Bíblia, são de bronze, não passa a tua oração, não chega ao trono da graça de Deus, até que você conserta com as pessoas. Aí o teu relacionamento com o Senhor é reativado. O perdão sai, o perdão é liberado. Os corações se unem novamente. E Deus entra naquela situação. Amém? Humilhação. Querido, não tenha vergonha de se humilhar. Porque humilhação é uma coisa de Deus. No mundo moderno, na sociedade pós-moderna, a humilhação é uma vergonha. É uma desonra, é algo horrendo, eu não quero. Mas do ponto de vista celestial, quando se trata de restaurar relacionamento, de consertar situações afetivas, situações sentimentais, emocionais com o outro, isso é algo muito nobre, é virtuoso, é maravilhoso. Amém? Nós temos aprendido através de um pensador cristão, que eu leio muito, escuto muitas ministrações dele, ele diz que os relacionamentos nos ferem, mas também os relacionamentos promovem cura. Promovem cura. Tem relacionamentos que nos curam. Um abraço amigo, alguém que ouve as indagações do seu coração, o momento de aflição que você está vivendo. Irmão, relacionamento cura. Ele também diz, esse pensador cristão, ele diz que as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Você, irmão, se você feriu, vai lá e conserta aquela situação. Humilhação e reconciliação, para que nós possamos experimentar um avivamento de Deus nas nossas vidas. 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz, presta atenção, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Será que quando alguém chega brigado com você, ou chega amargurado com você, odiando outra pessoa, você ministra sobre a vida dessa pessoa ferida, amargurada, machucada, a reconciliação com a outra pessoa? Ou você joga mais álcool na fogueira que já está queimando? Irmão, quando alguém vem falar mal de alguém para você, ou vem ferido, machucado, chateado, com alguma situação, você tem que jogar água na fogueira, e não álcool. Como é que você joga água na fogueira? Através da palavra de Deus, que nos lava, que é como a água. A Bíblia diz que se existe algo entre você e o outro irmão, você tem que dizer para a pessoa, vai lá com ele, acerta, conserta, fala. Eu vou orar por você para que Deus te capacite a ir lá e acertar, reconciliar. Porque Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Amém? O diabo quer gerar orgulho e sentimento de competição dentro da igreja, dentro dos lares, dentro das famílias. Mas Deus quer que eu e você sejamos do ministério da reconciliação. Meu irmão, que tipo de ministério você quer para a tua vida? O ministério da confusão ou o ministério da reconciliação? Será como que as pessoas na tua casa veem você? Como um Hulk? Que a qualquer momento, né, pode se esverdear, crescer e explodir em cima dos outros? Ou como alguém que é governado pelo Espírito Santo, que pede perdão, que conserta, que corrige, que restaura, que flexibiliza, que é longânimo, que é paciente? Já viu aquela pessoa, momento Hulk, né? Do nada ela está bem, está maravilhosa, de repente explode assim.
Isso aqui vai virar chacota até no casamento, né? Ou irmã, né? O marido vai virar para a mulher e falar: ô esposa, cuidado com o momento Hulk aqui. Irmão, te controla, te deixe ser dominado pelo Espírito Santo. E não saia igual uma patrola ferindo e arrebentando as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Os nossos filhos são herança do Senhor. Olha a primeira geração que foi arrebentada pelos pais, e que por causa disso foi gerado no coraçãozinho deles o quê? Rebeldia. Nós aprendemos que a rebeldia muitas vezes no coração dos filhos é um clamor, é um choro, é um pranto, por aceitação, por amor incondicional, por correção, por disciplina. Eles só querem ser amados, acolhidos, aceitos por você. Reconciliação, ministério da reconciliação. O diabo conquista uma cidade através da divisão, na casa, nos lares, na família, entre os irmãos, na igreja. O diabo é especialista em gerar inimizade. Deus é especialista em gerar amizade. Das coisas mais lindas na vida cristã, eu digo isso com propriedade, gente. Uma das coisas mais lindas da vida cristã é ter amigos. Pessoas que a gente possa confiar, que a gente possa abrir o coração, que a gente possa abrir a nossa casa, que a gente pode receber, que a gente possa tomar um café junto, que a gente possa chorar junto, que a gente possa orar junto. Mas o diabo quer gerar inimizade, confusão, frieza entre os irmãos, entre os cônjuges, entre pais e filhos, frieza na igreja. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja calorosa, uma igreja que recebe aqueles que chegam com amor, com carinho, não com uma cara fechada, horrível, não. As pessoas precisam ver Jesus no nosso rosto, elas precisam querer aquilo que nós temos, amém? Elas precisam desejar ter o casamento que você tem, os filhos que você tem, a família que você tem. Às vezes você convidar uma pessoa que ainda não conhece Jesus para dentro da tua casa, gerar ali um relacionamento, né, uma amizade, e eles vão ficar impactados pela maneira como você trata a sua esposa, você esposa trata o seu marido, a maneira como vocês pais lidam com os seus filhos. Essa semana mesmo atendi um irmão, ele me contou, compartilhando, impactado como ele foi na casa de uma outra pessoa, e essa pessoa impactou demais a vida dele, pela maneira como ele tratava os seus filhos. O irmão disse para mim: pastor, como eu aprendi visitando a casa daquele irmão. Eu olhei para dentro de mim e falei: eu preciso melhorar como pai. Eu preciso melhorar no relacionamento com os meus filhos. Irmão, sempre a gente pode aprender com o outro. Amém? A Bíblia diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. A amizade nos afia. A amizade pode até sair faísca, uma hora ou outra sai. Sim ou não, irmão? Sai. Mas vai nos afiar, vai nos fazer, sabe, espadas preciosas na mão do nosso Deus. Vai nos aperfeiçoar, vai nos amadurecer, vai nos fazer crescer, irmãos. Pague o preço pelo relacionamento, pela amizade, e não permita que o diabo gere no teu coração frieza, inimizade e divisão entre pessoas. Quando as feridas não estão tratadas, pessoas viram presas nas mãos do inimigo. Pastores viram presas, igrejas viram presas, casamentos viram presas, quando as feridas não estão tratadas no coração das pessoas. Quando a igreja, presta atenção nessa frase, quando a igreja se desorganiza, ou seja, se divide na terra, ou seja, aqui no mundo físico, material, os principados demoníacos se organizam nos céus daquela cidade e triunfam sobre
a igreja. Olha só que forte isso, gente. Quando a igreja se desorganiza, ou seja, se divide, confusão, o tempo todo, aquela briga, confusão, quem quer ser maior que alguém, né? Movidos pelo orgulho, pelo sentimento de competição. Quando a igreja se desorganiza, ou seja, se divide na terra, os principados demoníacos se organizam nos céus daquela cidade. Mas Deus está levantando um povo diferente nos dias de hoje. Amém? Eu e você, cheios do Espírito Santo de Deus, para promover a unidade no meio do corpo de Cristo. Hoje foi muito lindo, nós fizemos um funeral da mãe de dois amados irmãos daqui, do Diego e do Jefferson Ribeiro. A Marli Ribeiro faleceu nessa madrugada, e nós tivemos ali 5 pastores, no mesmo funeral, de 4 igrejas diferentes, ministrando em conjunto. Eu fiz o louvor, o outro fez a abertura, a oração inicial, o outro deu a palavra, e no final, um outro pastor orou no final. Que coisa linda isso. Somos um só povo, uma só igreja, o corpo de Cristo, de homens e mulheres, lavados pelo sangue do Cordeiro imolado. Amém? No céu não tem placa denominacional, irmão. No céu não tem esse negócio de eu sou quadrangular, eu sou assembleia, eu sou batista, eu sou dessa ou daquela. Não, no céu só existe os santos regenerados e lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que foram escritos no livro da vida. Aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 12, que estão aguardando a redenção, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Será que nós temos feito isso, amado? Promovida a unidade entre as pessoas? Será que você, casado, você tem unidade com a sua esposa, com o seu esposo? Será que vocês, famílias, vocês têm promovido a unidade entre as famílias? Ou você tem esperado o outro fazer alguma coisa? Quando deveria ser você que deveria construir a ponte de amor, de reconciliação, de perdão, de graça na direção das outras pessoas. Por que a unidade é tão difícil? Porque ela exige humildade. Porque ela exige humildade. Para que haja unidade, é necessário o que, irmãos? Humildade. Humildade para reconhecer o valor do outro, para reconhecer que a diferença do outro me enriquece, me aperfeiçoa, me amadurece. É Deus me tratando através do outro. Nós temos aprendido, né? Eu falo muito isso em casamento, vou sempre estar repetindo aqui, porque falou muito ao meu coração. Quando você casa, irmão, Deus pega e quebra o vaso. Acabou aquele negócio de eu, meu, teu, não. Tudo é nosso. Nosso lar, nossa família, nosso dinheiro. Meu irmão, se você que é casado, cada um tem seu dinheirinho. Ah, esse é meu dinheiro, esse é teu. Ah, tu pegou meu dinheiro. Irmão, está tudo errado. Vai fazer o Casados para Sempre, que tu vai ver a chibatada que tu vai levar. Quando você casa, não tem negócio de meu é teu, meu e teu. Tudo é nosso. E quem governa a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, é Jesus de Nazaré. Vocês podem até ter 2 fontes ali de entrada de recursos, mas tudo em comum, organizando junto, direcionando os recursos juntos, sentando, estabelecendo projetos, planejamento de vida, decidindo juntos como casal, um do lado do outro, não o marido estrambelhado fazendo tudo sozinho, não, pedindo conselho, ajuda, também ouvindo a sua mulher. Quantos maridos, por orgulho, arrogância e soberba, se lascam, né, ou se embaraçam todo financeiramente e fazem sofrer a família, levam ao sofrimento a família inteira, porque não escutam as suas esposas, não pedem opinião delas, e às vezes numa área de alguém que é especialista. Meu irmão, vença isso, para que haja unidade, é necessário humildade. Amém? Humildade. Quando há reconciliação e unidade,
a revelação de Deus vem e as pessoas são salvas. Todas as igrejas começam a crescer, todas as famílias começam a ser abençoadas. E é lindo quando Deus promove reconciliação e unidade. Amém? Você consegue compreender isso que nós estamos falando, queridos? Jesus disse assim, João, vou terminar com isso, João 17, 23, a palavra de Deus diz assim, Jesus, saiu da boca de Jesus, ele disse assim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes. Para o mundo conhecer Jesus, ele precisa conhecer através da nossa unidade. Certa vez o pastor Cirilo disse, vocês sabem, irmãos, como é que nós vamos conseguir a unidade no corpo de Cristo? A partir do momento que nós deixarmos essas diferenças, essas futilidades, essas vaidades, e nós nos unirmos com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais os crentes forem cheios do Espírito Santo, quanto mais os crentes forem unidos com o Espírito de Deus, menos confusão, menos bagunça, mais unidade, mais o corpo de Cristo cresce e floresce para a glória de Deus. Você está entendendo? O casamento é a mesma coisa. Se a mulher ora, o homem ora, os dois oram juntos, leem a palavra junto, fazem um culto doméstico com as crianças ali, a família toda, a mulher vai olhando para o marido como sacerdote, como um varão de Deus, como aquele que ministra a palavra na sua família. Ela também incentiva, aconselha, orienta os filhos, ali os dois caminhando no mesmo propósito, no mesmo espírito, os filhos crescendo naquele ambiente saudável, de graça, de palavra, de amor, de aceitação. A família vai ser saudável, irmãos. Vai ter unidade. E Deus vai manifestar a sua graça e a sua glória. Amém? Vença o orgulho. Vença o sentimento de competição. Como nós aprendemos no Casado para Sempre. O mais importante não é quem tem a razão no casamento. O mais importante é sermos felizes juntos. Posso até não ter razão, tem até que às vezes flexibilizar, às vezes eu tenho que até me sacrificar, por amor ao outro, para que haja paz, para que haja graça, para que haja felicidade no lar. Agora, quando tem dois soberbos, debaixo do mesmo teto, dois pecadores, que não se arrependem, que não reconhecem as suas falhas, que movidos por orgulho, por sentimento de competição, ficam se degladiando, se ferindo, se arrebentando um ao outro, o ambiente se torna tóxico, e os filhos se tornam rebeldes, e a maldição se perpetua ao longo das gerações. Só para repetir, primeira geração, falhas de paternidade e rebeldia por parte dos filhos. Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade, que leva à concupiscência, à imoralidade. Terceira geração, orgulho e sentimento de competição. É assim que Satanás, terceira fase, terceira geração, nós vamos parar por aqui, outra hora nós vamos falar a quarta, em nome de Jesus. Precisamos ser curados por Deus, amém, irmãos? Precisamos entender as coisas do reino de Deus e vivermos essas coisas no nosso dia a dia, nos nossos lares, na igreja, nas nossas famílias. Sermos curados por Deus e restaurados, segundo o coração de Jesus. Fica de pé, meu irmão. Você que está aqui, coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor, pedir essa graça de Deus para a nossa vida. Lembre-se, todo ser humano luta contra o orgulho. Orgulho na sociedade de fora é visto como bonito. É o que a Bíblia chama de vaidade, de autopromoção. Mas o orgulho é o pai de todos os pecados, diz a palavra de Deus. Foi o orgulho que fez com que Lúcifer, o príncipe de luz, o iluminado, se tornasse Satanás, diabo, o adversário,
e o acusador dos filhos de Deus. Tome cuidado com isso. E vença isso através da humildade e do quebrantamento diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos ensina, Pai, através das Escrituras. Pai, como é maravilhoso sermos Teus filhos, entendemos as coisas do alto, ó Deus, mas muito mais do que entendemos, queremos vivê-las. Todos os dias, Pai, na Tua igreja, com os nossos irmãos, no seio dos nossos lares, com a nossa família, com o relacionamento dos nossos filhos, com os nossos relacionamentos conjugais, dentro das nossas amizades, dentro das nossas relações afetivas, amorosas, relacionais. Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Senhor, livra-nos de carregarmos mazelas dentro da nossa alma, complexos, traumas, feridas, muitas vezes, ó Deus, ali enrustidas, enclausuradas numa capa de religiosidade, numa casca de cegueira espiritual e de falsa piedade. Senhor, cura o que tiver que curar dentro do nosso coração, Pai. Nós não queremos esses comportamentos destruidores, esses comportamentos, ó Deus, limitadores, esses comportamentos que destroem a nossa própria vida e os nossos relacionamentos. Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, para lidarmos com o outro, para valorizarmos o outro, para guardarmos o nosso coração e cuidarmos com o coração alheio também, Senhor. Ó Deus, cura o nosso coração, cura os nossos casamentos, cura o coraçãozinho dos nossos filhos, dentro dos nossos erros e falhas, leva-nos a um quebrantamento, a uma reconciliação, a uma restauração, conforme Malaquias 4:6, ó Deus, o Teu Espírito profético, o Espírito de Elias, o Espírito dos últimos tempos, da última geração, ó Deus, o Senhor derramaria sobre toda a terra, ó Deus, convertendo o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Ó Senhor, livra-nos da maldição, livra-nos da desgraça familiar, livra-nos, ó Deus, da desgraça pessoal, que é a falta da graça, é a ausência de Deus, é o Icabode sem o Senhor. Ó Deus, e restaura, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua glória nas nossas vidas, Jesus. Nós precisamos de Ti, precisamos da sabedoria do alto, precisamos alinhar o nosso coração com o céu, e vivemos a vida que o Senhor tem planejado para nós. Senhor, nós te pedimos isso à luz da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a cumprirmos tudo aquilo que o Senhor tem escrito, ensinado para nós. Obrigado porque desse púlpito, ó Deus, tem saído graça, tem saído verdade, tem saído princípios, valores do Teu reino, tem, ó Deus, fluído